Bom dia a todas e a todos. Peço licença por estar aqui de pé. A existência desse fórum é um espaço extremamente importante, porque nos permite, nós, representando as nossas organizações e como indivíduos militantes nesse tema da questão do investimento social privado, refletir sobre as nossas práticas institucionais, e também, coletivamente, a partir desses temas, fazer uma leitura do contexto. Então, a existência desse fórum, ele contribui para a melhor compreensão dos desafios e das potencialidades de que se refere ao campo do investimento social privado. Eu queria destacar 2 pontos. Primeiro, que a gente chama de evento paralelo, e o Aron, meu amigo, e o Alvino me explicaram há muito tempo atrás que as paralelas só se encontram no infinito. E, na verdade, esse nosso encontro ele foi pensado de forma sistêmica, de forma integrada, certamente para permitir que a gente explorasse um conjunto de temas. Tem essa distribuição na medida que também temos encontros simultâneos. E um outro assunto, um outro tema que eu queria fazer uma observação, desculpe, Tony, está aí na relação final da apresentação do evento, que esse evento seria apresentado somente em português. Então, queria corrigir, peço licença, João, em português e mineirês. Então, espero que tenha tradução simultânea para mineirês, me parece não terá, mas qualquer coisa eu me coloco à disposição para fazer a tradução. Trazendo mais especificamente na questão da licença social para operar, e a sua relação com o impacto do investimento social privado, todos nós sabemos que nossas empresas, as empresas de uma forma geral, têm sido desafiadas. Primeiro, o que é extremamente importante, que é requerimento, quer dizer, operando dentro dos mecanismos legais. A licença social para operar, e nós vamos ter a oportunidade aqui de conhecer a experiência, e eu agradeço antecipadamente a contribuição dessas 3 organizações aqui representadas, refletir quais são os desafios da licença social para operar. Que ela transcende os mecanismos de regulação, como nós sabemos, e somos desafiados como vamos compartilhar e conviver com as expectativas que a sociedade, que os atores sociais têm sobre as organizações. Licença social para operar, como nós sabemos, é mais que um tema. Não é um tema. É uma forma como nós organizamos os nossos diálogos junto à sociedade, de forma que eles não sejam assimétricos, que eles não representem relações de disputa de poder, ou pelo menos que a gente esteja ciente disso para mitigar isso, mas que nos possibilite atuar de forma coordenada, articulada, esse é o desafio, na construção de uma agenda pública. E esse é um desafio recente, só para dar um dado de contexto, e os meus 5 minutos, Adriana Mariano, já está concluindo, diz o seguinte: esse é um movimento crescente também junto aos associados do GIF, no sentido do envolvimento, do desenvolvimento, apoio do desenvolvimento comunitário. O censo GIF, hoje nós temos aproximadamente 135 a 140 associados do GIF. O penúltimo censo, em 2009, indicava que 45% dos associados estavam envolvidos, comprometidos, desenvolvendo iniciativas para o desenvolvimento comunitário. No último censo, 2011 e 2012, o próximo sairá ano que vem, já apontava um avanço nessa direção. 55% dos associados do GIF estavam envolvidos e realizando estratégia apoiando o desenvolvimento comunitário. E, finalmente, nos últimos 30 segundos que eu tenho, o nosso desafio aqui é, nesse processo de compreensão dos desafios, dos dilemas, e das possibilidades, que a gente vai ter a oportunidade de ter uma visão panorâmica, que o tempo nos permite, para que a gente possa conhecer um pouco das iniciativas aqui representadas. Muito obrigado. Vou convidar a Daniela, por ordem alfabética e por proximidade, mas para compartilhar a experiência,
que você tem conduzido. Obrigada. Bom dia, gente. Estou feliz de estar aqui, em especial esse mês, porque esse mês faz 5 anos, está completando 5 anos que eu entrei na companhia, na Coca-Cola, e também tem 5 anos que eu comecei a atuar diretamente no terceiro setor. E eu fiz esse movimento, e vou contar um pouquinho para vocês, porque lá atrás, há 5 anos atrás, um pouco mais que isso, eu realmente acreditava, e acredito ainda, que a gente já tem muitas competências, muita inteligência no terceiro setor, como relações interpessoais, profundo entendimento das demandas que a gente tem, como disse o Jorge no início da fala dele, que a solidariedade é mais antiga que o Estado, então tem uma inteligência acumulada aí, muita competência, muita criatividade financeira de fazer muito com pouco, então você tem uma atuação muito forte ao longo aí de anos, e do outro lado você tem uma eficiência no setor privado enorme, em gestão financeira, gestão de processos, mensuração de resultados, escala, capilaridade, tudo isso que as empresas têm. E se a gente unisse os dois mundos, o melhor que tem de cada mundo, realmente a gente tem condição de transformar a nossa sociedade para um futuro bem melhor. Então, foi acreditando nisso que eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, que é a Coca-Cola, e, na verdade, no Instituto Coca-Cola, mas, inicialmente, a gente entrou na Coca. Quando eu cheguei na empresa, eu descobri que tinha muita gente lá dentro também com essa visão, e, aberto a isso, a gente teve a liberdade de começar a criar e de inventar coisas para unir esses mundos e para aprender um com o outro. Tinha muito aprendizado aí para acontecer. E foi aí que a gente fez a primeira mudança, eu acho que é divisor de águas, do Instituto Coca-Cola na mudança da estratégia de atuação do Instituto, do que é hoje. O Instituto tem 15 anos e em 2010, mais ou menos, depois da gente ter muita discussão interna, a gente decidiu mudar a atuação do Instituto Coca-Cola. E, basicamente, o que a gente faz hoje lá, integrado com a estratégia da companhia também, é transformação social em larga escala através da cadeia de valor. É tentar resumir numa frase o que a gente faz, mas, basicamente, é olhar para o mundo social, entender as necessidades que a gente tem, oportunidades na comunidade em que a gente atua, e olhar para dentro de casa, em todos os eixos da nossa cadeia de valor, e entender como eu posso usar a empresa também para impactar o mundo social. E o Jorge falou uma frase que eu gostei muito agora de manhã: a nossa responsabilidade é do tamanho da nossa atuação. E quando a gente fala de Coca-Cola, a gente não pode se prender só ao entorno das nossas fábricas, né? A gente está presente em lares, em 1 milhão de pontos de venda, então a gente deveria ser tão relevante quanto no mundo social. E é com essa ideia que a gente faz os programas. Então, para ser um pouco mais prática, para dar ideia para vocês do que a gente tem uma plataforma que chama Coletivo Coca-Cola, e ela atua em demandas sociais, seja com jovens em comunidades de baixa renda, com catadores de reciclagem, com extratores na Amazônia. Hoje são 7 modelos diferentes de atuação, mas todos eles se usando da cadeia de valor para gerar impacto e potencializar a escala. Nesses últimos 5 anos, essa plataforma atinge 550 comunidades no país todo, de norte a sul do país, e a gente atendeu a 100 mil beneficiários, né? Até agora, dezembro de 2010, a gente de 2014, a gente está fechando com 100 mil beneficiários. Eu vou usar um dos programas para tangibilizar como a gente faz isso, né? São 7, eu vou usar o de jovens, para vocês entenderem um pouco mais a fundo. Então, toda essa ideia a gente começa de uma forma extremamente colaborativa, trabalhando muito próximo e muito conectado com as comunidades onde a gente vai atuar, e com muitos parceiros também ao longo do processo todo, seja parceiros para gerar e contribuir com conhecimentos técnicos ou especializados, seja parceiros para potencializar nosso impacto. Então, quando a gente faz parceria, por exemplo, no caso desse programa que chama Coletivo Varejo, a gente
detectou que tinha 5 anos atrás, que tinha uma oportunidade muito grande de jovens de baixa renda, era a primeira geração, por causa de empoderamento econômico, que estava indo para as universidades. Eles não tinham referências em seus pais ou irmãos mais velhos, era aquela primeira geração, e eles precisavam se conectar também com o mercado formal de emprego e não tinha uma rede ampla de acesso para isso. Eles não sabiam muito bem como dar o primeiro passo, e alguns acreditavam que podia, mas muitos também não sabiam muito, acreditavam que só iam ficar nas funções de base dentro do emprego formal, que eram as referências anteriores. Aí, o que a gente fez? Tinha essa necessidade da nossa cadeia, obviamente, 1 milhão de pontos de venda. A gente tem conexão com os nossos clientes parceiros, que são grandes redes. Então, McDonald's, Walmart, Grupo Pão de Açúcar, fora todos os varejistas de pequeno e médio porte que a gente tem na cadeia. Por que não unir esses dois públicos e fazer essa ponte? Só que, para isso, a gente precisava capacitar, a gente precisava empoderar e fazer as conexões. Então, foi assim que a gente começou. O primeiro programa foi um programa de capacitação, onde a gente tem conteúdo técnico no varejo, que é uma expertise, uma competência que a gente consegue ensinar. E, por um outro lado, a gente precisava de uma competência que a gente chama de life skills, que é competências comportamentais. Então, é como o jovem acredita em si mesmo, que ele pode dar o passo adiante, como ele se projeta no futuro, né? E não com divisão de curtíssimo prazo, como ele trilha os seus caminhos, como ele vai até para uma entrevista de emprego e como ele se prepara e cria condições para isso. Então, a gente criou uma capacitação que tem um ciclo de 2 meses, e essa capacitação, além das competências técnicas, a gente ensina essas competências que a gente chama de life skills, que são as comportamentais. E a gente faz isso através de 3 eixos. Um é o teórico, que é simplesmente transferir conhecimentos e significados. O outro são simulações, seja via game, que é para falar bem a linguagem do jovem, tem uma pegada descolada, porque ele tem algumas referências na escola que ele, às vezes, ressarce um pouco. Então, como ele fica legal para ele, e ele aplica a teoria, e tem uma parte prática muito forte, que é a parte que eles mais gostam. Eles vão para os pontos de venda no entorno da comunidade para aplicar o que eles aprenderam, fazer diagnósticos e aplicar na prática. E a partir daí, fora dinâmicas de entrevistas de emprego e tudo mais, a partir daí a gente faz a conexão com todos os nossos parceiros de empregabilidade. Hoje a gente tem 300, então o nosso grande desafio, de um lado, a cada 2 meses tem 7 mil jovens sendo formados. Do outro, a gente tem 300 parceiros com oportunidades de emprego a toda hora. Então, como que faz essa ponte? Então, a gente tem um núcleo de empregabilidade para fazer essas conexões. Além disso, a gente trata de forma com muito cuidado e muito fundamental a parte de mensuração e avaliação desses resultados, até para a gente entender e acompanhar as mudanças do jovem, que o jovem de 5 anos atrás já não é mais o mesmo de hoje, e como a gente se mantém atraente para o jovem e como a gente dá os próximos passos. Então, a gente tem mensurações muito claras sobre, não só quantitativos, mas qualitativos. A gente mensura isso através da operação de campo, quanto também através de parceiros, como a Ipsos também, que traz essas informações para a gente. Esse é o programa que a gente chama de do Coletivo Varejo. Um segundo programa, para vocês entenderem, é o dos catadores de cooperativas de reciclagem, que a gente fez a mesma coisa. A gente já trabalhava com catadores há mais de 10 anos, a gente trabalha, e a gente, observando o conhecimento que a gente criou de propulsionar através da cadeia de valor, a gente fez a mesma coisa para as cooperativas de reciclagem. Então, a gente desenvolveu uma metodologia que a gente consegue aplicar essa metodologia de forma colaborativa e individualizada, porque a realidade das cooperativas no país hoje, você vai desde cooperativas que têm um nível de profissionalização muito bom, que representa 8% das cooperativas, elas conseguem ter 70% de eficiência em termos de volume, 70% em termos de geração de renda, mas você tem 78% das cooperativas do país que
ganham menos de um salário mínimo, seus catadores não têm eficiência produtiva, têm condição de vulnerabilidade altíssima, isolamento, insalubridade, situações bem indignas. E quando você olha para esse retrato, hoje no Brasil, pelo Sempre, são mais de aproximadamente 1.000 cooperativas, um pouco mais, como você consegue fazer uma transformação que gere escala, mas que seja personalizada. Esse é um outro conceito muito importante para se aplicar a qualquer programa de escala. Você tem que dar soluções individualizadas. Então, o que a gente faz? A gente cria ferramentas que é possível replicar e dar escala, mas que tem um nível de customização alto. E você pode atuar de forma individualizada. Então, nas cooperativas, a gente faz o diagnóstico, o ciclo, em vez de ser de 2 meses, são de 6 meses, com um plano de ação, metas e recompensas a partir desse diagnóstico. A diferença está em que não é a gente que diz o que é melhor ou pior para a cooperativa e qual é a recompensa. São os catadores. Eles se autoavaliam, a gente media, a gente tem a metodologia para mediar e para fazer o plano de ação, mas a experiência de dizer o que é melhor para aquela cooperativa e qual é o melhor benefício são deles. Então, só assim, de fato, você consegue empoderar as pessoas e não criar uma relação de dependência. Então, isso funciona para todos os programas nossos, que é garantir que, através da geração de renda e da valorização da autoestima, você realmente empodera os indivíduos e torna todo mundo independente e ativo na sua própria vida. Então, basicamente, é isso. Acho que não tem mais tempo. Obrigada. E aí depois eu estou feliz em responder as perguntas. Obrigado, Daniela. Eu vou me permitir fazer os comentários finais, né? Depois que todas as três apresentaram, porque a gente também tem a oportunidade de verificar quais são os elementos principais que, na verdade, tornam comum e, ao mesmo tempo tornam específica cada experiência. Então, eu convidaria agora a Juliana Lopes, né, para falar da experiência do Instituto André e Lúcia Maggi. Bom dia a todos. Primeiro, queria desculpar a voz. Eu normalmente não tenho essa voz tão sexy, digamos assim. Porque realmente eu peguei uma gripe, mas espero que todo mundo consiga me entender. Bom, primeiro, eu acho que a gente precisa contextualizar o que é a Maggi, né? Para eu depois chegar e contextualizar para vocês como que a gente chegou no processo de desenvolvimento local. Do desenvolvimento local dentro da Fundação André e Lúcia Maggi. Então, para quem não conhece, a Maggi é uma empresa do agronegócio, situada com a sua matriz em Cuiabá, no Mato Grosso. A Maggi tem mais de 35 anos de atuação. Começou como uma empresa de semente em São Miguel do Iguaçu, no Paraná, e depois se tornou uma produtora de soja e foi, assim, galgando novos espaços dentro de um processo onde incluiu uma trading, trabalhando com produtores de soja, depois a parte de navegação, né, navegação fluvial, todo o transporte de soja através dos rios, principalmente do Rio Amazonas. Temos as PCHs, Pequenas Centrais Hidrelétricas, e temos uma atuação muito focada na comunidade através da Fundação André e Lúcia Maggi há mais de 17 anos. Só que era um pouco diferente do que a gente faz atualmente. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem diferentes operações. Por serem 4 áreas de negócio muito diferentes, você tem comunidades onde a gente está, município onde a gente está, que a gente tem um armazém. E outros municípios onde a gente tem uma fazenda, e dentro de uma fazenda, 600 funcionários, 3.000 pessoas morando dentro de uma fazenda. Você administra quase que um município dentro de uma fazenda. Dentro da nossa cadeia produtiva, que são os nossos fornecedores de soja, são mais de 3.600 fornecedores de soja e milho, situados na região centro-oeste, principalmente. A gente atua em 43 municípios, desde o pequeno,
ao grande município, quando a gente coloca aí no em Cuiabá, comparando em capitais, é uma capital muito pequena. E a gente tem, há mais de 17 anos, uma atuação muito próxima da comunidade. Eu gosto muito de dar o exemplo que a gente fala muito de engajamento de stakeholder, né? E eu acho que a AMAGE faz isso desde que ela nasceu. Só que antes se chamava roda de chimarrão. Era quando o seu André, que foi o fundador da empresa, sentava com todo mundo da comunidade para saber como é que a comunidade estava, o que a comunidade estava precisando, as discussões de desenvolvimento, o que a gente queria. Então, eu acho que a empresa nasceu já com essa ideia. A gente só foi profissionalizando e de que forma que a gente poderia trabalhar com isso. A área de sustentabilidade dentro da empresa, eu sou responsável pela área de sustentabilidade e responsável pela Fundação André e Lúcia Maggi. Ela foi criada depois através de uma junção da área ambiental e social, de responsabilidade social, com o objetivo exatamente de vincular como é que a gente poderia trabalhar em conjunto entre a área social e ambiental e com a responsabilidade também da Fundação André e Lúcia Maggi, que era como que tudo isso está vinculado à estratégia de negócio da empresa, mas principalmente como é que a contribuição ao desenvolvimento local é possível. Como é que você enxerga a sua atuação de uma forma responsável e de uma forma transformadora? Ano passado, né, então a gente começou, eu acho que como qualquer fundação familiar, com uma ideia de como que a gente pode ajudar, né? Então, em 97, a fundação foi criada com o objetivo de construir o Hospital Municipal de Sapezal, no Mato Grosso. Sapezal era uma cidade que estava começando, então a empresa, naquele momento, estava migrando com uma fazenda para lá, mas não queria ser a única fazenda lá e não queria ser a única empresa no local. Então, como é que você faz com que todo mundo acredite nesse sonho de desenvolvimento de um novo local? Então, foi criada geração de energia para que a sua cidade tivesse energia, foi construída a delegacia, foi construída a primeira escola, foi construída todas as estruturas iniciais de uma cidade. E aí o objetivo era, bom, eu não consigo, isso no pensamento do seu André, trazer gente para cá sem cuidar da saúde dessas pessoas. Então, foi feito todo um trabalho e começou aí a ideia, vamos construir um hospital, onde até hoje é o principal hospital da cidade, e atende a todo o município e as regiões vizinhas. Depois disso, construímos o hospital, a fundação meio que deu uma parada, né, do tipo, tá, a gente construiu, atingiu o nosso objetivo, e agora o que a gente vai fazer? E aí veio, depois de 2 anos, aquela ideia, bom, vamos fazer alguma coisa, a gente quer fazer alguma coisa, como que a gente vai fazer? Então, vieram várias ideias, e no início era como é que a gente vai atuar junto à comunidade, e vinham os sonhos, né, a gente trabalhava com soja, então vamos fazer uma usina de bebida de soja para fornecer a bebida de soja para a comunidade, porque eram comunidades que precisavam de um alimento, alguma complementação alimentar. Só que a gente chegou num momento, depois de várias atuações, onde em 2012 a gente já sentiu, a gente precisa fazer diferente. A gente já tem uma atuação muito boa na comunidade, mas como é que a gente pode trazer a fundação para esse eixo de atuação? Então, a gente começou a desenvolver o plano da fundação e, em 2013, a gente chegou no plano estratégico da fundação. Qual seria o nosso objetivo? E a gente queria muito que essa ligação fosse muito próxima ao que a empresa acreditava e, principalmente, ao que a família acreditava. Então, a gente passou por entrevistas com todos os membros da família, a gente passou por entrevistas e conversas com colaboradores, aqueles mais antigos de casa, a gente passou por conversas com a comunidade, e a gente chegou, no final de 2013, com um plano do que a gente tinha. E foi muito interessante que o juntar desse plano veio também com uma homenagem, porque a fundação antes ela se chamava Fundação André Maggi. E
A AMAGE, né, fundada pelo seu André, ela não foi criada sozinha, teve a família toda, e principalmente a dona Lúcia, né, que foi quem segurou as pontas em todos os momentos, né? Na hora de vontade de desistir, ela que estava lá, não, agora a gente vai em frente. E a gente resolveu fazer essa homenagem e mudou o nome da fundação ao mesmo tempo que mudou os objetivos da fundação. E a gente descobriu que a nossa missão era contribuir para o desenvolvimento local e humano. Era isso, né? Como é que a gente chega numa comunidade? A gente não constrói nada dentro da comunidade, a gente constrói com a comunidade. Ou a gente faz com que a comunidade discuta as suas possibilidades, discuta os seus desejos, os seus problemas, os seus anseios, e que a gente construa junto essa parceria. E a visão que a gente chegou na hora da construção é que, se a gente chegar no final e transformar as pessoas e a comunidade em busca do desenvolvimento sustentável, em busca do desenvolvimento local, a gente atingiu o nosso objetivo. A gente tem feito vários processos junto às comunidades e é muito difícil. Quando a gente está assim... Eu sou do Rio, apesar do sotaque não parecer. Vou fazer 9 anos no Mato Grosso. Eu posso dizer para vocês que foi um dos maiores desafios da minha vida. Primeiro, porque eu nunca tinha visto um pé de soja na vida antes de fazer entrevista para a empresa. E... quando eu estava descido no aeroporto de Cuiabá e fui pegar o carro, né, até a matriz, que na época era Rondonópolis, 200 e tantos quilômetros de distância, e aí é que eu vi o que era um pé de soja, né? Falei, gente, mas para que tanta soja? Por que precisa desse tanto de soja? Porque eu não tinha a mínima ideia de qual era o tamanho, né, da necessidade e a importância da soja para o mundo. É a proteína mais barata, é o que está em todos os nossos alimentos. E fui para a entrevista e a primeira coisa que eu pensei, falei, e agora? Estou aqui, carioca, achando que o que eu desenvolvia na favela, né, trabalhava com comunidades, na favela no Rio, como é que eu aplico isso no Mato Grosso? Né? Não sei nem explicar para o cara, que ele vai me perguntar o que eu vou fazer. E a minha resposta foi muito honesta, do tipo, você me dá 6 meses para eu conhecer a sua empresa, depois a gente vê o que a gente faz. Né? E eu achei que eles não iam me contratar, e eu acho que eles foram malucos o suficiente para... E eu descobri muita coisa com os colaboradores. Né? Eu fui, na época, 9 anos atrás, eram 1.200 colaboradores. A gente fez uma pesquisa com todos eles para entender como é que era a atuação que a gente deveria ter na comunidade. Atualmente são 4.400, em menos de 8 anos. Né? É um mundo. Eu já não conheço mais todo mundo pelo nome. Antes eu conhecia todo mundo pelo nome. Então, essa construção, eu acho que o fato de você entender aonde você está, qual a diferença entre uma comunidade e outra, às vezes elas estão muito próximas, um município do outro, mas as necessidades são totalmente diferentes. E é a comunidade que vai te falar isso. Você entra lá, você não é a empresa ou a fundação que vai lá para trazer o resultado. Você é alguém que está lá para construir o resultado junto com a população. E aí as demandas são as mais variadas. Então, a gente trabalhou muito com a ideia do desenvolvimento local, porque não dava para você dizer assim, vou trabalhar com a educação. Em alguns municípios, precisa de desenvolvimento de saúde, conhecimento de gestão de saúde. Outros municípios que vieram demandas de portadores, né, pessoas com deficiência, e a gente viu, gente, mas por que esse tema aparece tanto? Porque o município tem um alto percentual de portadores. E é só o funcionário que está naquele dia a dia que tem esse feeling de passar para a gente. Então, a gente aprendeu muito nesse processo todo e está aprendendo. Né? A gente vem fazendo alguns fóruns, alguns debates, e a ideia aí está sendo na construção. E o mais interessante é que a construção está muito mais na gestão. A gestão participativa, a gestão da construção do que a gente quer para o município. E as pessoas ficam na dúvida ainda, mas eu vou apresentar algum projeto? Calma, vamos discutir. O que realmente precisa? E isso só foi possível porque a gente veio num caminhar com as instituições. Quando a gente começou na fundação,
há 8 anos atrás, o primeiro projeto que eu recebi foi escrito num papel de pão. E, cara, era fantástica a ideia. Era fantástico. Falei, eu tenho que apoiar esse projeto. Mas eu não tinha a mínima ideia de como é que a gente ia fazer aquilo. E a gente foi construir junto. Vamos descobrir como é que vai fazer. 4 anos depois, essa instituição estava fazendo um trabalho de geração de renda com a comunidade, e estava em parceria com uma outra instituição que a gente tinha apoiado, desenvolvendo um site para venda de biojoias. Falei, cara, de um papel de pão para 4 anos depois, uma mudança dessa, é o que faz a diferença. Só que isso só foi possível porque a gente estava junto, e não porque a gente queria ditar as regras. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, 2 minutos. Bom, só para terminar, eu acho que um dos pontos que a gente fala de licença social para operar, eu acho que esse é o tema. A gente fala muito de licença social para operar antes da gente começar um empreendimento, né? A gente fala, antes da gente chegar na comunidade, a gente tem que entender, a gente tem que estar... É muito importante, sim, mas a licença social para operar, ela se dá diariamente. Não tem como, eu gostei muito do que o Jorge falou, se um stakeholder seu não está satisfeito, ele te puxa, você não consegue avançar com nada. E se o dia a dia seu com a comunidade não é transparente, não é bem trabalhado, não adianta você achar que vai conseguir fazer as coisas facilmente. Então, não é só você conhecer a comunidade antes de entrar, mas o pertencimento à comunidade. A gente usa muito essa palavra lá, dentro da equipe técnica e tudo, porque quem está no dia a dia lá são os nossos gerentes, os nossos supervisores, os nossos funcionários. Se eles não entendem que eles fazem parte da comunidade e que o dia a dia da relação da empresa e da relação da própria fundação depende da relação deles com a comunidade, a gente não consegue desenvolver. Então, meu último recadinho aqui é realmente, quando a gente pensar em licença social, eu sei que tem toda a ideia de que vamos fazer um diagnóstico e tudo, mas não esquece da relação do dia a dia, porque é aí que está a nossa licença realmente. É a política da boa vizinhança. Sempre que eu ia num vizinho, eu batia na porta, perguntava se eu podia entrar, e você criava uma relação com o vizinho. Para uma empresa, funciona da mesma forma. Estou me contendo aqui para não fazer os comentários, né, das duas falas. Mas, cumprindo aqui o combinado, convido agora a Juliana Drigueto para falar da experiência da Holcim. Bom dia a todos os presentes, aos integrantes da mesa também. Bom, a gente começou com bem de consumo, Coca-Cola, fomos para a soja, agora a gente vai para o cimento. Que eu acho que dá um panorama interessante, né, para essa discussão também de licença de operação. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui falando de um tema que eu acho que tem ganhado cada vez mais importância dentro das empresas, principalmente que elas têm a unidade produtiva, né, que tem uma lógica empresarial que facilita, inclusive, o diálogo interno, né. Eu quero compartilhar com vocês a minha experiência, assim, um pouco na área. Eu estou há 17 anos na área de investimento social e responsabilidade social. Trabalhei no IDES também como consultora e estou há 10 anos na Holcim, né, onde realmente eu consegui colocar no dia a dia e vivenciar essa questão da licença de operação, né. Entrei com uma lógica bastante de investimento social, mas é muito do que a Juliana disse, né? Eu acho que esse é um grande aprendizado, não só para a equipe do Instituto no Brasil, mas eu acho que para toda a empresa, e aqui eu estou representando também a América Latina. Então, eu quero apresentar um pouco na prática como é que a gente vivencia essa questão da relação do investimento social com a licença social para operar. Só um pouco para dar o contexto também, que eu acho que é bastante importante a gente entender o contexto das empresas para ver qual é a relação com o negócio, né? A Holcim ela é líder na produção de cimento, concreto e brita, que é a pedra para construção, né? Ela tem, então, uma parte que é a mineração, né, que é a extração desse calcário,
e a produção de cimento. Então, na verdade, só existem fábricas de cimento onde a gente tem o calcário, né, que é um recurso não renovável, muito próximo. E, geralmente, essas cidades, como a Juliana também falou, você viaja 3, 4 horas para chegar. São cidades pequenas, são cidades médias. E a empresa ela tem uma lógica de estar naquele local numa visão de bastante longo prazo. Então, você está fazendo um investimento de R$1 bilhão para ficar 100 anos, 200 anos. Então, essa questão da licença, no longo prazo, ela é fundamental, né? A visão do negócio ela é de muito longo prazo. Então, não dá fechar uma fábrica de cimento, ela não é uma decisão fácil, né? E requer muito essa questão do planejamento. Na América Latina, a empresa está presente em 9 países, e dos 9 países, 7 têm fundações empresariais. Então, 7 institutos ou fundações. Então, essa questão do investimento social também é bastante estruturado. E aí os grandes focos são desenvolvimento comunitário, né, o desenvolvimento do território, e a questão da educação, até pelos contextos socioeconômicos dos países onde a empresa está presente. Então, acho que essa questão, eu acredito muito que essa questão de ser socialmente e ambientalmente responsável, de fato, ela tem que ser uma forma da empresa conduzir os negócios. Ela tem que ser vivenciada na prática, ela tem que ser demonstrada e ser percebida pelos stakeholders, né? Na sociedade em geral, mas também nas comunidades onde a empresa está presente. A Holcim, ela começou a trabalhar com esse conceito de licença social para operar em 2005. Isso mundialmente no lançamento da política de responsabilidade social. E eu lembro que, na época, a empresa sofreu algumas críticas por abertamente estar falando desse conceito de licença social para operar, né? Mas eu acho que foi um pouco uma trajetória da empresa, né? Na América Latina, a gente acabou criando vários institutos e fundações muito focados na questão do investimento social, mas para tratar, às vezes, de questões de saúde, de questões de educação, foi migrando para a questão do desenvolvimento comunitário, se juntando mais à lógica de negócio, e passa por uma segunda fase, que é a questão da gestão dos riscos na cadeia de valor. Então, olhar fornecedores, olhar a questão dos clientes, na questão da comunidade, olhar a licença de operação. E agora, acho que entra, e eu queria resgatar isso mais para o final, numa terceira fase, de como é que você olha a cadeia, as demandas sociais, e como é que isso pode ser uma oportunidade de negócio também para a empresa, que é um pouco o que a Daniela trouxe para a gente. Acho que o que o Paulo e a Juliana trouxeram muito essa questão da licença social como aceitação, né, e respeito pelas operações da empresa. E isso, a questão da licença social, ela não é baseada em dados, né, ela é baseada nas percepções dos stakeholders, na vivência, nas crenças, nas opiniões, e se a gente está falando em comunidade, que essa comunidade onde a gente está presente tem com relação à empresa. Então, é uma relação muito dinâmica. A licença social, ela é construída e ela tem que ser mantida ao longo do tempo. E são vários estágios, né? Então, tem o primeiro, que é a empresa ser legitimada por essa sociedade, um empreendimento também. E quando a gente fala depois da questão da construção de um projeto comum, uma visão coletiva, é no nível mais alto. Mas quando você tem essa questão básica já atendida. E aí a gente sofreu, como empresa, na prática, alguns casos. Nós tivemos um caso no México, onde uma operação não foi de cimento, mas, por uma percepção da comunidade, a gente teve operações fechadas por 2 anos, porque a comunidade atribuía um acidente num rio, na comunidade, à operação da empresa. E a empresa tinha toda a licença social, alvarás, tudo, estava tranquilo, mas a comunidade não aceitava mais a operação da empresa. Então, esse foi um caso extremo, mas que foi de muita utilidade e aprendizado para a empresa, porque aí a lógica da licença social ela foi sentida na prática. E aí o discurso internamente também mudou, e o envolvimento de várias pessoas dentro da empresa também mudou. E
os executivos, inclusive, quem estavam à frente da operação, foram forçados, porque entenderam que sim, era função deles, além de produzir cimento, além de estar tocando o seu negócio, também se relacionar com a comunidade, que não era só uma função do Instituto ou da Fundação. Então, acho que aqui um aprendizado para a gente é essa questão de como estar articulando o investimento social com outras formas de relacionamento e diálogo. Então, a roda do chimarrão, né? E é isso, é fazer esse diálogo constante com a comunidade, entender os seus anseios, entender as suas necessidades e verificar aonde isso casa com os interesses e anseios da empresa naquela localidade também, e sendo parte de um grupo global dos temas e interesses da empresa também globalmente. E aí acho que essa questão da licença social como investimento social tem que ter uma visão de bastante longo prazo, né? Então, quer dizer, doar de cimento, que seria o mais, imagina quantos, né? A gente teve que fazer um longo caminho para conseguir mudar uma mentalidade interna também, que doar cimento não é conseguir a licença social para operar, porque, na verdade, isso já está só gerando mais dependência. Então, foi realmente uma caminhada, eu digo, até de uma década, para a gente chegar nesse entendimento. Então, tem que ser uma visão de bastante longo prazo. E aí é que entra a questão do investimento social também contribuindo para a licença social. E aí alguns exemplos que eu queria dar de como que a gente fez isso, como é que faz isso na empresa, não só no Brasil, mas nos outros países. A empresa criou, a partir desse problema no México, já tinha uma diretriz de fazer planos de engajamento com a comunidade. Mas isso era uma recomendação, e depois desse incidente, realmente, cada operação do grupo precisa definir seus stakeholders, levantar quais são os impactos da operação, o que está fazendo para potencializar os positivos, minimizar os negativos, quais são as formas de relacionamento com essa comunidade. E aí, o papel dos institutos, fundações, muitas vezes é facilitar esse processo, mas quem está à frente é o gerente da fábrica, e envolvendo gerentes de mineração, produção, suprimentos, logística, quer dizer, a empresa toda representada tem que estar pensando. Comitês com a comunidade, então, também abrir fóruns constantes e permanentes de diálogo com essa comunidade, isso é uma prática. Alguns países criaram comitês de ações participativas também para, junto com essa comunidade, pensar em projetos de investimento social, além da discussão. Portas abertas, os funcionários nessas comunidades menores são parte da comunidade, eles são a comunidade. Então, também trazer e convidar pessoas, funcionários, suas famílias, para conhecerem a operação. Porque, muitas vezes, há um desconhecimento das operações, então, buscar essa questão da transparência. E aí eu digo que acho que duas palavras são fundamentais, né? A consistência e a constância, né? A gente realmente ser consistente entre a fala e a prática no dia a dia, né? Entender que uma falha de produção na operação, ela causa um impacto, sim, numa comunidade, que é legítimo que eles também se aproximem da empresa e falem, né? E aí eu queria só contar um caso, para ser bastante prático, do Brasil, né, que eu acompanhei ao longo desses 10 anos também. Em 2003, uma das fábricas da Holcim no Brasil quase fechou as portas, porque ela estava perdendo essa licença social para operar. O relacionamento com a comunidade estava muito ruim. Assim, durante 40 anos, a empresa sempre doou cimento, tinha uma relação bastante assistencialista. E aí foi uma decisão, e teve uma liderança muito forte do presidente, na época, de falar: vamos mudar totalmente essa forma de relacionamento com a comunidade. E a estratégia foi muito focar na questão do investimento social. Depois a gente foi adaptando para abrir as outras formas de relacionamento. Mas, de fato, era essa questão. Vamos convidar a comunidade para a construção de uma agenda comum nesta comunidade. Vamos pensar juntos o que é esta cidade em 10 anos. E aí surgiu um projeto que chama Projeto Hortópolis Barroso. No ano passado ele completou 10 anos, que possibilitou
representantes desta comunidade, incluindo o poder público, sociedade civil, a criarem projetos para a promoção do desenvolvimento desta comunidade, nas áreas social, ambiental e econômico, né? Mas foi um processo bastante participativo, e isso possibilitou que, hoje, a empresa está construindo, um dos maiores investimentos da Holcim no mundo, ela está triplicando a operação da empresa nestas cidades. Se a gente se voltar 10 anos, isso seria impensável, porque a empresa ela não tinha essa licença social. Então, acho que esse é um exemplo prático que o investimento social apoiou. Ele teve que ser muito complementado, também com estudos de percepções, com muito maior relacionamento com a comunidade. Mas eu realmente acredito, e vivendo essa experiência mais regional, de onde nós temos formas de relacionamento e diálogo constante com a comunidade, e um investimento social estruturado, estratégico e focado, o relacionamento é muito melhor, e a gente consegue trabalhar no dia a dia a questão da licença de operação. Então, acho que a gente agora está num momento que essa questão da licença de operação, os executivos entendem, gerentes de planta entendem, agora a gente está no momento também de olhar a cadeia de valor e também ver como é que a empresa pode contribuir também através de sua cadeia de valor, como é que, a partir de uma demanda social, isso também pode reverter para um negócio, também para a empresa, uma oportunidade de negócio para a empresa. Tá bom? Depois eu fico para pergunta. Pretendo fazer rapidamente algumas considerações, certamente cada um de nós aqui apontando pontos que batem mais especificamente a partir da experiência, da trajetória de questões que a gente traz. Novamente, obrigado por compartilharem, né? Sempre exercício de síntese muito difícil, né? Em 15, 20 minutos, sobre o relato da trajetória dessas 3 organizações. Acho que um primeiro ponto que fica claro para mim primeiro, que as trajetórias das pessoas e das organizações são singulares, né? Em algum momento também é importante considerar que o estágio de desenvolvimento, de compreensão, é um processo que se dá de forma também a partir da característica de uma série de processos de como cada empresa encara os seus desafios ora postos. Esse é um primeiro ponto aqui que menciono. Um outro ponto importante, né, percebendo no conjunto das falas, o reconhecimento das competências internas, né? Quer seja na perspectiva das habilidades, quer seja na perspectiva da compreensão do conjunto do público interno, e isso realmente, a compreensão e reconhecimento. O que eu posso aportar? E, na medida também, quais são as habilidades que eu não possuo, as informações que eu não possuo, são fundamentais para estabelecer esse diálogo. E um outro ponto 3 palavras são importantes: diálogo, 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 né? Diálogo com o público interno, diálogo com todos os atores da cadeia produtiva, da cadeia de valor, enxergando e verificando oportunidades e desafios, e o diálogo com a comunidade, com a sociedade local, com os atores da sociedade local, com as organizações que estão naquele contexto, né? Em determinado momento, a gente pode perceber que há uma preeminência de uma ou outra diálogo que deve anteceder, mas, em alguns momentos, eles acontecem simultaneamente, eles se nutrem, né, nesses processos. Importante olhar para a comunidade e reconhecer os seus ativos, senão a gente corre o risco de sempre olhar para a comunidade e ver suas carências. Então, como é que... E aí corremos risco de ser pretensioso, não é o caso das 3 organizações aqui, e aí eu falo a partir do desafio do Instituto CIA, de a gente olhar a comunidade só no desafio das suas demandas, mas em que medida, e aqui posto nos exemplos, a gente reconhece quais são os ativos dessa comunidade local. Identificando necessidades, demandas, qualificando isso na construção de uma agenda pública, né? Não uma agenda de um projeto específico,
que é importante, não é isso, mas se a gente está falando sobre processo de mudança, de transformação de uma comunidade, é importante nesse exercício em que a empresa é um desses atores, não é o principal, a conjugação de esforços é fundamental, é como nos colocamos nesse processo. E aqui também foi colocado, foi destacado, numa conversa de diferentes e de iguais, na simetria das relações, também esse é um desafio. Prestação de contas mútuas é fundamental para a transparência. Não se obtém legitimidade, não se obtém, né, condições de avançar na medida que a gente não esteja disponível para essa prestação de conta, né, entre nós, atores, estamos ali atuando. A licença social de operar, né, que vem ganhando relevância, né, e é um processo de compreensão, ela não está a serviço da mitigação dos impactos da empresa. Né? Claro que é preciso ser considerado, mas a abrangência e a abordagem e a compreensão, o adensamento desse conceito nos leva àquilo que vai além. Né? Certamente, cada empresa, toda empresa, precisa estar atenta e ter uma conjugação de iniciativas nesse sentido. Mas o desafio na compreensão da amplificação desse conceito significa o que nós cooperamos por uma agenda que se coloca como uma agenda pública. E aí é importante, quais são os limites nessa confluência, nessa conjugação do investimento social privado com a natureza do negócio? Tá? Essa convergência é necessária, é importante, é um movimento crescente, mas tem uma fronteira. Né? Quais são essas possibilidades? Já que um instituto em fundação surgem e se orientam para a causa de interesse público. Novamente, isso não quer dizer a importância do alinhamento com a estratégia corporativa. É vital, é necessário. Mas uma fundação ou um instituto está a serviço de uma causa maior. E, por último, mas não menos importante, consistência, continuidade e visão de longo prazo. 5, 10, 15, 20. Quando nós falamos processo de transformação, não dá para pensar menos de uma década. Talvez mais que de uma década. Certamente mais que uma década. Então, requer, na medida que as organizações, e aqui a gente tem esse exemplo dessas 3 organizações, se colocam nessa visão de longo prazo. Acabei o meu tempo, né, Tony? Então, Tony me deu uma dica aqui. Brincando, Tony. A gente queria agora ter a oportunidade também de ouvir. Aqui nós temos 2 possibilidades que o Tony nos apontou. Tem um microfone aqui. Eu gostaria... Aqui, ó, ao lado, aqui tem esse microfone aqui mais à frente. Ou uma pergunta escrita à vontade. Por gentileza, poderia identificar Alô? o nome, Tá. a instituição. Alô? Sim. André Balesteiros, Fundação Amazonas Sustentável. A minha pergunta vai para a Daniela, e aí eu gostaria de promover um pequeno debate com as 2 Julianas. Daniela, nós somos parceiros na estratégia do coletivo, né, no coletivo Florestas, e toda essa estratégia da Coca-Cola está baseada no conceito de valor compartilhado. Então, eu queria que você falasse rapidamente desse processo de desenvolvimento territorial. E aí, a pergunta para as Julianas seria: qual é a diferença entre valor compartilhado e investimento social privado? É apenas um conceito, o mesmo conceito que é chamado de formas diferentes? Ou existe uma abordagem diferente de cada um deles? E como vocês enxergam, se existe uma abordagem diferente, o valor compartilhado nas empresas de vocês? Obrigada, André. Vocês ficaram com a pergunta mais polêmica. O André trouxe um ponto muito bacana, que eu acho que daria 1 hora aqui de conversa para a gente, que é da estratégia de atuação territorial. Então, vou explicar um pouquinho o que é e para onde a gente está olhando. Então, ao longo aí dos 5 anos, a gente veio aprendendo a cada vez mais, assim, a gente já tinha isso desde o início, mas só foi reforçando que a gente não consegue fazer nada sozinho de fato, e que as necessidades sociais são, às vezes, muito maior do que a atuação de uma ou de outra empresa. Que as potencialidades nas comunidades também estão lá para contribuir, para ajudar na solução.
Então, eu vou dar uma palhinha do que é a atuação territorial para poder responder a pergunta do André, mas se você quiser completar também. Então, basicamente, a atuação territorial é quando a gente mapeia, define um território, seja ele uma comunidade, um pool de comunidades, uma cidade, uma região. A Amazônia, como é o caso, é a primeira atuação territorial nossa na Amazônia. E a gente mapeia de forma integrada com... Hoje, a nossa atuação na Amazônia são 16 parceiros desde o início, que a gente mapeou conjuntamente quais são as demandas sociais em todos os níveis, desde de saneamento básico, escolaridade, geração de renda, empoderamento econômico, direitos humanos, todos eles, e em conjunto com essas 16 entidades que são representadas por mais de 100 pessoas envolvidas desde o momento zero que a gente começou a ter essa ideia, e de como, a partir do momento dessas necessidades, como pode ser a forma integrada da atuação de cada uma dessas entidades, empresas, órgãos e governo. E aí a gente está no processo, tem o quê? Um ano, não é? Um ano e pouquinho que a gente começou, né? Mais ou menos. Então, ainda é inicial, né? Considerando uma visão de longo prazo, a gente está engatinhando nisso, mas a gente já está tendo alguns resultados de como isso se dá e conseguindo entender como que é o empoderamento a partir da própria comunidade. Então, eu vou dar um exemplo entre a aliança privada. A gente fez uma parceria. O nosso custo, por exemplo, na Amazônia a gente atua para a extração do açaí. Eu não cheguei a explicar isso para vocês, que é um ingrediente do suco Del Valle nosso. É um sabor, e a gente atua com a população extrativista, com comunidades extrativistas, para manter a floresta em pé, manejo da floresta. E aí, o custo de operação, já vou encerrar, o custo de operação 60% vai em gasolina do barco, que a gente às vezes está atuando em comunidades que são 21 dias de distância de Manaus. E aí a gente também, em parceria com a Natura, e tem Banco do Brasil, tem um monte de gente nessa parceria. Em parceria com a Natura, eles também precisavam não da polpa, mas da semente para fazer os produtos deles. Então, por que não dividir essa operação de forma integrada? Então, essa é uma forma, é um exemplo de atuação territorial. É bem maior e bem mais amplo do que somente esse exemplo, mas para tangibilizar o que seria isso. Então, responde. Bom, bastante interessante a pergunta. Faz uns 3 anos que a empresa globalmente está discutindo isso, no Comitê de Desenvolvimento Sustentável. Eu tenho a honra de participar desse comitê mundialmente, que estava discutindo qual pode ser o papel da empresa na contribuição ao desenvolvimento sustentável para 2030. E aí, nas áreas de meio ambiente, nas áreas social, e aí específico para a área social, né, para o que a gente está chamando de comunidades, a gente veio com essa questão do investimento social. Então, como é que a gente continua com o investimento social que é realizado, né, que se a gente for pegar muito a Ásia, América Latina, é o papel das fundações, mas como é que a gente dá muito mais escala, né, a nossa contribuição à sociedade, incluindo a base da pirâmide na nossa cadeia de valor. E aí que entra o conceito do valor compartilhado, por isso que eu acho que a gente está, que eu falei, né, a gente está neste movimento agora, e aí que para o Grupo Holcim a gente está chamando de negócios inclusivos, né? E que a gente fez alguns cálculos e realmente viu, se a gente quer conseguir uma contribuição muito maior, né, e atingir até 2030 100 milhões de pessoas, né, melhorar a qualidade de vida de 100 milhões de pessoas, realmente a gente tem que ir por este caminho, né? Como é que a gente inclui a base da pirâmide como fornecedores, como consumidores no nosso negócio? Esse é um movimento e é uma reflexão muito nova, né? E aí o Instituto, no Brasil, começou essa reflexão também faz mais ou menos 1 ano e meio, e na sua nova estratégia já traz a questão dos negócios, o tema dos negócios inclusivos, como um tema bastante forte, né? O tema de, inclusive, apoiar a empresa na reflexão desse tema e apoiar áreas de negócio. Então, é claro que o investimento social é papel do Instituto, da Fundação, e o valor compartilhado, o negócio inclusivo, isto é um negócio para a empresa também, né, que traz uma contribuição à sociedade.
mas que a reflexão que a gente está fazendo é que é importante que isso seja liderado, este tema, pelas áreas de negócio. Né? E aí o papel das fundações ou da área de responsabilidade social é apoiar com essa expertise de proximidade com a sociedade, de entender as demandas da sociedade, de entender quais são os problemas sociais e como é que a empresa pode contribuir com isso. Né? Acabei de voltar de uma experiência da Índia, que foi muito marcante para mim, que foi um pouco ver isso na prática, como é que a empresa está fazendo. E lá eles têm uma fundação que já tem 25 anos de atuação. Né? E tem um programa de saneamento muito bom, onde as pessoas, inclusive, pagam por uma tecnologia mais barata de acesso ao saneamento nas suas casas. Isso é o papel da fundação. E o repensar disso para o negócio agora, eles estão criando... Foi a partir de uma demanda da sociedade, onde 50% da população da Índia não tem acesso ao saneamento básico. Então, pensar isso como uma estratégia de negócio também para a empresa, e a fundação faz parte deste comitê, mas que isso é um negócio para a empresa, mas cuja escala vai possibilitar um acesso muito maior ao saneamento em todo o país. Então, acho que a gente está... É bastante interessante a pergunta e eu acho que vem nesse momento nosso de reflexão. Bom, eu concordo muito com o que a Juliana colocou. Eu acredito que o grande ponto, quando você discute valor compartilhado, é o como você quer crescer. Como que a empresa pretende trabalhar e gerar os seus recursos e obter os seus recursos. Primeiro que no investimento social privado você não constrói nada sozinho. E uma empresa, ela tem toda uma estrutura necessária, todo um processo de reconhecimento dos seus impactos, dos riscos, dos seus processos. Se ela não consegue trabalhar isso de uma forma que todo mundo ganha, né, você não consegue desenvolver o seu negócio por muito mais tempo. Né? Então, um dos exemplos assim que eu acho que são marcantes para a gente é como que você pode, numa comunidade, às vezes, que você tem um armazém, como que a compra local faz toda a diferença e o quanto você exigir demais e impor regras demais pode também atrapalhar o desenvolvimento local. A gente está em municípios, né? É impressionante, mas sim, há 5 anos atrás tinha alguns municípios que a gente ia, tinha que fazer a prestação de conta de viagem, né? E aí o pessoal da área fiscal quase matava a gente. Não tem uma nota fiscal, um cupom fiscal, não, rapaz, tem um recibo aqui. É o que tem, né? Não adianta eu querer exigir demais. E se eu começo a colocar muita imposição, eu posso quebrar uma comunidade também. Então, como é que eu chego com valor compartilhado? Eu entender todo esse processo e como é que eu vou construindo isso gradativamente. Né? Uma coisa é você trabalhar com a sua rede de fornecedores. Né? A gente tem os fornecedores de soja, que há 10 anos atrás, os fornecedores dizem, mas não tem mais nenhuma empresa pedindo isso para a gente. Por que vocês estão querendo isso, esse negócio social, ambiental, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo? E a gente fala assim, olha, a gente não está pedindo, nesse momento a gente não está exigindo, a gente está dizendo que esse é o caminho. Em algum momento não vai ser só a gente, vai ser muito mais gente e vai ser uma exigência. A gente está aqui tentando construir. Hoje a gente já tem uma outra dimensão de como eles atuam, como que eles se veem no processo da comunidade. E a gente tem um exemplo muito engraçado que a gente trabalha com uma certificação, que é a Mesa Redonda da Soja Responsável. Foi criada essa certificação com todos os produtores de soja para entender a produção de soja responsável no mundo. E o Brasil tem um caso inédito, né? Se a gente for trabalhar primeiro, você pega a Índia, o produtor de soja da Índia tem 1 hectare. Eu não consigo imaginar uma produção de 1 hectare. Né? Porque o cara que tem a menor produção, ele tem no mínimo 100 hectares. Aí você fala assim, como é que se produz? E você tem que colocar quais são os limites e a forma de atuação. E dentro da mesa redonda, você tem os critérios que são essenciais, que é a legislação, e você tem os critérios de comunidade. Como que você atua na comunidade, os produtores? Impressionante. A gente sabe que a nossa legislação é muito complicada,
né? A ambiental, principalmente, para a produção agrícola e tudo, ela é difícil de entender, ela muda constantemente. E aí o pessoal da certificadora, pela primeira vez, falou assim, olha, nós estamos com uma dificuldade aqui, porque o percentual de atendimento à legislação está dentro do parâmetro base. Assim, ó, o cara está ali, mas ele precisa desenvolver. Só que a gente está se deparando com uma coisa, todos eles trabalham com a comunidade, todos os produtores trabalham, a gente tem 98% dos produtores trabalhando com a comunidade. Quando você se enxerga parte do local, você começa a trabalhar essa ideia de valor compartilhado, não só através de investimento social, mas o valor que você gera na sua relação. Obrigado. Eu queria combinar o seguinte, eu tenho perguntas que estão vindo também, né, da plateia que foram escritas e também pessoas que podem usar o microfone. A gente vai alternar e eu queria também propor, até para a gente ter a possibilidade de explorar, quer dizer, compartilhar outras perguntas, que uma de vocês se habilitem, né, na hora que eu... e aí vão se alternando para que a gente possa contemplar um maior número de perguntas. Eu tenho uma pergunta que quero compartilhar aqui do Fábio, do Instituto Democracia e Sustentabilidade. A pergunta é o seguinte, eu vou começar da pergunta. O que acham disto? E disto o que é? O Fábio, né, compartilha aqui uma afirmação e que ele coloca o seguinte, e aí é sobre o que acham disto. O conceito de licença para operar parece sugerir uma postura reativa da empresa, até fazendo um paralelo com licenças ambientais, onde deve-se cumprir requisitos para ser legitimado a existir como negócio. Parece, portanto, não capturar a complexidade do desenvolvimento e a proatividade do setor privado na identificação de seu papel nesse contexto. Fábio faz essa afirmação e o tempo está esgotado, mas eu gostaria, até em respeito ao Fábio, e eu gostaria também da compreensão de vocês, algumas de vocês poderiam, né, numa breve fala, responder essa questão que o Fábio nos coloca. Fábio, eu concordo plenamente com você de que dá uma característica reativa para a empresa. Mas licença de operação é uma coisa que o setor privado entende, de que eu preciso disso para fazer isso. Então, no primeiro momento, ele não atende todas as nuances necessárias de uma licença social para operar. Mas é o primeiro momento que você diz, tá, entendi o que é o conceito inicial, e depois, quando você passa a discutir isso no dia a dia da unidade, no dia a dia da empresa, as outras questões vão se incorporando. Eu acho que muita coisa que o terceiro setor ele já aprendeu muito e ele precisa aprender mais, como falar com as pessoas que não conhecem como é a realidade, como é que você trabalha com a comunidade. Não adianta você falar do Joãozinho, porque o Joãozinho é Joãozinho para você. Você tem uma relação de relacionamento e de... Olha, eu lembro dele quando ele tinha 5 anos, agora ele está com 10 e tudo. Mas, dentro do setor privado, não é dessa forma. Então, você tem que entender também a forma que você pode levar para que, depois, as características da questão social ela vá se incorporando. Não adianta você chegar com uma ideia, eu vou falar do jeito revolucionário, e depois eles vão entender como é que eu mudo para o setor privado. Não. Você tem diferentes níveis, você tem adesão em diferentes níveis dentro da empresa, começa da forma com que é fácil o entendimento. Mas, quando a pessoa começa a entender, ela passa a incorporar os sentimentos e as questões sociais atreladas a isso. E, quando ela se vê, principalmente, pertencendo ao local, muda, assim, o conceito rapidamente. Novamente, eu queria agradecer a contribuição de vocês três, Daniela, Juliana Lopes, Juliana Andrigueto,